Boa noite, pessoal. Estou aqui para mais uma explicação da aula de artes. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a materialidade da arte, certo? O que é uma materialidade, tá? Para começar, em todo trabalho de arte há sempre a combinação de materiais. Então, qualquer produção que eu for fazer, eu preciso de materiais. Eu vou fazer um trabalho, por exemplo, de cartolina. Então, eu vou precisar da cartolina, eu vou precisar da foto, eu vou precisar do lápis, eu vou precisar da régua. Então, são materiais que nós utilizamos na arte. Cada material tem a sua importância. Sem um material que eu vou precisar, eu não consigo produzir, né, e ter esse resultado final da obra artística, certo? Então, cada material é uma matéria que dá consistência à arte. O corpo, o movimento, né, do corpo, como a parafina, o feltro, o som, o silêncio, são materiais que deixam o ser sujeitos à prática artística. Então, todos esses elementos aí faz parte do material da arte. Então, se eu estou desenvolvendo uma dança, tá? Na dança, eu tenho o corpo. Então, o corpo meu é um material que eu estou utilizando na dança. Se eu estou utilizando uma pintura em tela, certo? Eu vou ter os materiais ali. Se eu estou tendo uma pintura em guardanapo, eu vou ter os materiais próprios para pintura de guardanapo. Artesanato é uma outra concepção de arte. Tá? O que acontece? Quando falamos de materialidade da arte, seja em qualquer eixo artístico, tá? Nós tratamos principalmente do que podemos ver, perceber e fazer. Tá? Então nós temos essa materialidade porque é uma matéria. Materialidade vem de matéria, que vem de material. Então, em toda arte, em toda obra artística, eu tenho o meu material, que eu vou trabalhar, o material próprio. E aí, com isso, nós temos 3 tipos dentro da materialidade. O suporte. O suporte, pessoal, é aquele que segura, é a minha base de sustentação. Então, numa obra de artes, eu necessito de um suporte. Por exemplo, se eu estou na dança, o meu suporte vai ser o corpo, certo? Se eu estou em uma pintura de guardanapo, o meu suporte é o quem? O guardanapo. Se eu estou numa pintura em tela, o meu suporte é a tela, tá? Na música, tá? É a pessoa que segura ou toca o instrumento, ou a voz. Então, na música, o meu suporte é a voz ou o instrumento, certo? Então, no suporte, eu preciso de um suporte para acontecer. Eu necessito de um suporte ali para que consigo dar início à minha obra de arte. Aí eu tenho a ferramenta. A ferramenta, ela é sem dúvida uma arma de criação. Então a ferramenta seria o quê? Tá? Como exemplo do suporte, por exemplo, nós temos a ferramenta do pincel, que é o que vai servir para desenhar, para pintar ali, né, a obra de arte realizada. Na música, a ferramenta são os instrumentos musicais ou as cordas vocais. No teatro, na dança, as ferramentas podem ser o corpo dos artistas. Tá? Então a ferramenta é o que eu necessito da ferramenta para se fazer a minha obra de arte. E aí nós temos a matéria ou o meio. Tá? A matéria pode ser considerada o que chamamos de material, ou seja, é o material que utilizou na obra de arte, certo? Por exemplo, na música seria a melodia, os sons, no teatro a dança, as formas corporais e os gestos. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos, aqui uma tabelinha de exemplos, tá? Que vai ser passado para vocês. Aqui nós temos diversas linguagens artísticas, como artes visuais, teatro, dança, música. Dentro de cada linguagem artística, eu tenho o suporte, ferramenta e a matéria, tá? E aí nós temos a materialidade in natura. A materialidade in natura é uma expressão que vem materialidade, a matéria da natureza. É uma matéria que se relaciona da natureza, tá bom? Bom,
Depois nós vamos para as produções da área musical. Na arte é muito comum, né, os atores de novelas, atrizes, fazer artes cênicas, né, para atuar em novelas, em filmes, em séries, tudo mais. Para você ver o quanto que a arte é abrangente. A arte não é simplesmente um desenho. A arte ela envolve até profissões. Então a primeira profissão ali é uma produção cultural, tá? O que acontece? A produção cultural é muito interessante para quem deseja trabalhar com música. Então, a profissão de produtor cultural trata da produção e organização de eventos, tá? Então, o que acontece? Essa produção cultural aí são a pessoa aí que mexe com a organização de eventos. Ela vai organizar ali os eventos que vão acontecer, tá? Por exemplo, shows, festivais, mostras, entre outros, patrocínios, cronograma de eventos, tá? Crítico musical. O crítico musical é aquela profissão em que a pessoa é um crítico da música. Então ela vai ser um crítico ali, ela vai criticar as músicas, seja uma crítica positiva ou uma crítica negativa, né? O crítico musical, pessoal, ele é responsável por muita informação valiosa. Então ele obtém essas informações no mundo da música e a repassa ali para o cantor. Nós temos a produção fonográfica, tá? O que é a técnica, tá? Essa técnica é graças ao produtor fonográfico do que um disco pode ser lançado, tá? A mixagem, a materialização, a ordem das faixas que serão colocadas no disco, tudo isso é a produção fonográfica. Nós temos a assessoria de imprensa, que é toda empresa, toda figura pública tem um assessor de imprensa, que é aquele que responde por tudo que acontece com o artista, com o músico, né? Se aconteceu algum acidente, é a assessoria de imprensa que vai informar ali o estado de saúde. Nós temos a faculdade de música também, pode ser uma ótima alternativa aí para preparar, né? Você que gosta de cantar, uma interpretação, composição, gosta de produzir letras de música, então nós temos a faculdade de música para você, tá bom? Pessoal, é isso a nossa aula, tá? E nos vemos até a próxima aula aí de artes, tá? Tchau, pessoal.